lugar. Nas queimadas, sobretudo. E Deus está movendo esse lugar. Deus está movendo esse lugar. Eu queria que cada um de vocês, todos vocês, abrissem a Bíblia em 2 Reis 5. 2 Reis 5. Eu não achei minha Bíblia da Rita grande. Se vocês vão ler para mim hoje, eu queria ler um pouco do versículo a mais. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante. Eu queria falar sobre a história de Naamã. Segunda Reis 5, do verso 1 em diante. Nós vamos ler até o verso 14. É um pouco extenso. Eu queria que vocês perdessem a vergonha, vocês das queimadas sobre tudo que eu leio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês começam a ler isso aí, isso é vida. Não se engane não, que vocês têm na mão poder. A palavra de Deus é poder para aquele que crê, diz o apóstolo Paulo. Mas precisa de crer nisso. E a palavra de Deus diz que precisamos de pessoas que levem a palavra. Mas só pode levar aqueles que leem. E aqueles que ouviram vão ter fé. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas para ser enviado precisa de crer nessa palavra, precisa de ler essa palavra. 5, do 1 em diante. Do 1 em diante. Todos encontraram? Amém. Eu vou começar do 1 e alguém continua no 2. Nós vamos até o 13. Eu quero falar da história de Naamã. Eu quero falar da cura. E da cura da alma, da cura da mente, da cura do coração. Porque tudo isso aconteceu na vida de Naamã. E aconteceu porque uma pessoa que talvez se achasse insignificante foi parar na casa dele. O negócio é muito louco. Aliás, a palavra de Deus é louca. O apóstolo Paulo diz que é loucura para aqueles que não creem. E é realmente louco. Tá, isso eu tenho que desligar. Os filhos desligam o Bluetooth do meu celular. Mas eu liso na M? Eu sei, eu já liguei. Desligou? Pronto, Bruno, desligou. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vocês ficam atentos aí, eu vou ler um, vocês vão ler os versos em diante. Vamos ler até o 13. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e muito respeitado, porque ele era o Senhor, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios. E este varão, valoroso, porém leproso. Repita comigo, porém leproso. O verso 2, quem pode ler? E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria a sua lepra. Repita comigo, Willo. Ele restauraria a sua lepra. Ele restauraria a sua lepra. O 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O 5. Então disse o rei da Síria: vá, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, e diz muitas de 10 mudas de vestes. 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o curasse da sua lepra. Amém. Até aí. Depois a gente vai continuar até o 13, até o 6.
Muitas vezes a gente se acha insignificante. Muitas vezes a gente se acha pequeno. Muitas vezes talvez a gente está falando aqui que vocês é o porta-voz do Senhor, que vocês é o porta-voz de Jesus. Mas fala, mas Pança, eu sou tão pequeno. Pança, talvez eu não sei ler. Pança, talvez eu não sei falar com eloquência. Também não sei ler. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Naamã era um dos homens mais poderosos da Síria. Porém, era leproso. Mas durante o dia ele estava vestido com aquela farda imponente, cheio de divisa, por ser general. Mas quem era leproso não podia estar no meio de ninguém naquela época. Leproso você vivia isolado. Mas Naamã era tão valoroso que mesmo com lepra, o rei sabia que ele tinha lepra, que ele fala, eu mandei uma carta para Israel dizendo, mandei Naamã, porém ele ser curado da lepra. Então ele não escondeu para o rei de Israel. Mas para que Naamã chegasse até isso, Naamã chega em casa e no verso 2 diz que uma menina trazida como escrava, insignificante. E muitas vezes nós achamos que nós somos pequenos. Quando você abre a boca e deixa Deus falar, você é mais que valoroso. Cada um de vocês aqui tem uma importância sumária para Jesus. Você não entende o tamanho da força que vocês têm diante de Deus. E como vocês são importantes para Deus. Porque você vai falar dele agora. Precisa de ter coragem de falar dele. Esse último hino que foi tocado. Que portas serão abertas. Não tem ferrolho que sustente a voz do Senhor. Assim é quando você proclama. Que não é você falando. É a boca do Senhor falando através de você. Amém, Deus. E quando Naamã chega em casa. E essa menina escrava se depara com aquele general. O qual ela estava servindo de escrava. E era uma adolescente. E disse, e era Naamã muito valoroso, porém leproso. Ela olha para a mulher, ela olha para Naamã e faz, se o senhor conhecesse o meu profeta em Samaria, homem de Deus, ele curaria a sua lepra. Já não falava mais uma escrava, já não falava mais uma serva dele, mas falava uma serva do Senhor. E falava com autoridade. Ela falou com tanta autoridade que o próprio Naamã chega para o rei da Síria e faz. A menina me falou isso. Que tem alguém que pode me curar. Ele era tão valoroso para o rei da Síria que imediatamente ele faz uma carta em punho. Para que mande ele para o rei de Israel. Para que o rei de Israel conduza ele a Eliseu, o profeta, o homem de Deus, o homem da porção dobrada, o homem que desejou a porção dobrada de Elias. O que você tem desejado na sua vida? Paulo contou a história do passarinho. Ele cagou, ele mijou na sua cabeça talvez, mas não pode fazer nenhum. Ele não pode fazer nenhum. Mas você tem autoridade para dizer que ele não vai fazer isso. Depende de você. A gente não pode estar dando ouvido ao que o inimigo tem dito. Dizendo que você não pode mais, que você está perdido. Mentira. Aquele que anda com Jesus é como disse o hino, relato de novo. Não há portas, não há ferrolho que sustente com a palavra do Senhor, com a voz do Senhor. E Ele está restaurando realmente dons nesse lugar. E Ele está trazendo cura nesse lugar. Aleluia. E não só é cura do físico, mas cura do emocional, cura do sentimental e principalmente cura espiritual. Naamã, naquele momento, ele se sentiu grande alegria em saber que alguém podia curar ele. Mas ele creu. Ele creu na palavra de alguém que aparentemente aos olhos humanos era nada. Era uma escrava. Mas o rei e Naamã, general do rei, acreditaram na palavra daquela escrava. Sabe por quê? Porque quando você começa a falar de Deus, as pessoas veem em você a verdade. E quando a verdade de Deus é transmitida, ela inunda o lugar. Ela enche o lugar. O lugar fica cheio.
Porque não é você falando, a sua boca está sendo usada por Deus para falar. E muitas pessoas necessitam somente de uma palavra. E aonde nós estamos levando essa palavra? Quando João Batista veio e disse, preparai o caminho do Senhor, preparar é isso, é falar dele. É não ter medo. Eu fiz um propósito com Deus quando eu voltei para ele. No dia que acabou o Peniel, que eu chamei minha mulher e minhas filhas em cima do altar e pedi desculpa, pedi perdão. Falei para Deus, não passa ninguém na minha vida que não gosta de Jesus. E não passa. Não passa. Seja crente ou não crente, eu não quero nem saber. Hoje, Jonathan trouxe aqui o menino Mateus, que eu gostei muito, mas ele saiu daqui, eu falando de Jesus o tempo todo. Nós oramos juntos. Eu chego num lugar, não quero nem saber. Jesus te ama. Se eu não tiver nada para falar, mas olha, Jesus vive e reina e Ele quer você. Esse é daqui apaixonado a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus tem feito, esse lugar tem mudado pessoas. Eu fui com Sara, foi que dia que ela foi na farmácia, filho? Foi sábado, não foi? Fui na farmácia, chego na farmácia, o menino fez Valtênio, seu filho não é Valtênio, não é Pança. Aí, pastor Pança. Não é Valtênio, não. Valtênio é apelido, o nome mesmo é pastor Pança. Aí ele olhou para mim e fez, eu sou filho de pastor, eu sou de Deus. Aí, meu irmão, na hora Jesus fez, fala para ele do meu amor. Eu falei para aquele jovem do amor de Jesus. Ele, pastor, me dá teu telefone. Deu no telefone, quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dele, por favor. Eu senti uma coisa tão grande quando o senhor falou comigo. Eu fui inundado, ore por mim. O nome do rapaz é Gênesis. Princípio. O pai é pastor lá em Poções. Então Satanás, como Paulo falou, Satanás tem jogado palavras e as pessoas estão pegando essas palavras e aceitando no coração e deixando Satanás fazer deles nada. Aí realmente você é nada. Quando você está com Satanás, você não é nada. Mas quando você se dispõe a andar com Deus, você se dispõe a andar com o Senhor, portas serão abertas, ferrolhos serão quebrados, terrenos serão apoiados, nada segura a voz do Senhor. Glória a Deus. E Naamã vai conhecer esse profeta. Nós vamos continuar lendo para a gente entender essa história. O homem saiu forte, alegre que alguém podia curar. Mas no meio do caminho, o passarinho cagou na cabeça de Naamã. E ele deixou fazer isso. Quem pode ler o 7 para mim aí? Aleluia. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? Ou tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga, na verdade, querendo briga. Pode ler aqui. 8. O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que o homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. 9. E veio Anã em seu cavalo e em seu carro, e ficaram à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te e 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. 11. Porém, Naamã se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé. Invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. 12. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando às coisas, retirou-se indignado. 13. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disse: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria?
por que é que o Senhor não pode Aleluia. se lavar com ele? E disse, ficar curado. 14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Glória a Deus. E Aleluia. a sua carne ficou firme e sadia como uma criança. Aleluia, Deus. Você quer poder? Ele sai alegre de casa porque uma menina disse que tinha um homem que podia curá-lo. Mas no 7, quando ele chega à porta, se põe à porta. Não, se perante o rei. O próprio rei teve medo. O rei de Israel achou que o rei da Síria queria briga com ele. Quer mandar um leproso? O leproso vivia excluído. Como que você me manda um leproso? Por acaso tem eu poder de ser Deus? Mas Eliseu ouviu a palavra. O rei era rei, mas não era homem de Deus. Mas Eliseu era profeta e fez, manda até a mim. Eu vou mostrar que tem profeta em Israel, tem profeta nas queimadas, tem profeta em Gibeon, tem profeta na Bahia e tem profeta no Brasil. Aleluia. Precisamos somente crer. E Naamã vai com a comitiva dele, ele estava levando 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro para presentear o homem, para pagar. Mas ele queria que Eliseu saísse da casa dele, pegasse óleo ungido, como a gente fez aqui, e passasse a mão na ferida. Mas ele deixou o passarinho cagar e fazer ninho. Ele deixou a palavra do desânimo entrar nele. Quando Eliseu faz, vai até o Jordão, desce 7 vezes no Jordão e serás purificado. Tem algumas versões disso que ele estaria ali, que faria como pele de bunda de bebê. Glória. Mas ele ficou indignado. Ele era general. Foi mandado pelo rei, e o outro rei de Israel levou até o profeta, e esse profeta, ele achou que fez dele pouco. Muitas vezes nós temos coisas para ser tratada e curada por Jesus, mas uma palavra de desânimo nos desanima e nós perdemos a bênção. Nós deixamos de receber a bênção porque nós damos ouvido à voz do inimigo. Nós colocamos os olhos nos problemas e tiramos os olhos de Jesus. Nós colocamos Jesus sempre em segundo lugar, porque primeiro achando que não, tem que ser as coisas apalpáveis, que a gente podemos ver, que podemos pegar. Não. Paulo diz que esperança é aquela que você não vê, aquela que você não pega. Mas essas são mais valiosas. Essas são mais valiosas. E ele pergunta, não, eu estou indignado. Os rios da minha terra é melhor do que o Jordão. O lado, o rio Papá. Não podia eu me banhar lá? Não. Deus disse que era para ele se banhar no Jordão. E muitas vezes Deus traça um caminho para a gente quer outro caminho. Deus traça um caminho para tu. Mas tu, não, eu quero o de cá. E Deus, não é esse. Esse é fácil. E Jesus gosta das coisas difíceis. Deus gosta das coisas mais difíceis. Você pode pegar que desde a história, desde Gênesis, Deus trabalha com as coisas que aos olhos humanos é impossíveis. Deus pegou o homem para ser pai de uma grande nação, Abraão já com 75 anos de idade, com 90 anos. Sara estéril. Ele não podia pegar uma mulher aqui no Nordeste, parideira, aquela que passa debaixo de uma cueca e já ficou presa? Não. Ele pegou estéril. Você sabe por quê? Porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Porque Ele é o único Deus que pode todas as coisas. Tem que ser glorificado. Aleluia, glorifique o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. E eu vou dizer algo para vocês mais importante. Precisou que outros servos, pessoas insignificantes, chegassem para Naamã e fez, Senhor, se Ele mandasse tu fazer algo mais difícil, tu não faria? Naamã abre os olhos. Muitas vezes nós abrimos os olhos quando alguém nos empurra. E quando chegamos na beira do abismo para cair, é que os olhos são abertos. E nós não entendemos. Passamos por problemas, por dificuldades. Mas deixa eu dizer para vocês, todos os problemas, todas as dificuldades, o Senhor pode resolver. Aleluia. Seja ela qual for. Seja ela qual for, o Senhor pode resolver. Porque Ele chama, o exército de estrelas, chama cada uma pelo seu nome, todas a atendem. E não faltam nenhum. Esse é o Deus que nós servimos. E quando Naamã desce 7 vezes no Jordão, e ele é purificado, ele fez,
Nunca tinha visto um Deus de tanto poder. Aí já do 15 em diante. Agora eu sei aonde tem o Deus. O Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor. Se nós não entendermos e ouvir a voz do Senhor, nós vamos ficar paralisados. Você sabe por quê? Porque é isso que Satanás quer. Nos paralisar. O inimigo quer nos paralisar. Porque quando ele arrumar exército, quando o exército de Deus estiver pronto, ele sabe que é o fim dele. O pastor Marcos falou uma coisa domingo no final da igreja ali. E fez eu precisava de mais uns 4 panças, mais uns 4 outros. Eu me vangloriei disso. Sim, claro, a gente fica envaidecido, mas é verdade, a gente tem mais gente que tem coragem de disponibilidade de falar do Senhor. Fala de Deus. Eu passei por um processo muito difícil. E para mim entender a minha cura também foi com muita dor. Tem um pé de umbu ali, se aquele pé de umbu falasse. Quantas vezes eu sentei debaixo daquele pé de umbu e chorei. E pedia perdão a Deus e não tinha força. No outro dia eu tomava cachaça, tudo de novo. Eu dizia, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Mas não tinha força. Porque eu estava deixando, como Paulo contou a história do passarinho, fazer ninho na minha cabeça. Eu não dava voz, ouvido a voz do Espírito Santo, mas dava ouvido à voz do mundo. Eu dava ouvido à voz do que eu podia fazer, porque eu tinha dinheiro para gastar. Até que Deus falou, eu vou te mostrar quem sou eu. E todos aqui conhecem essa história. Eu fui a zero. A zero. A gente ia para a rua. Não tenho vergonha de dizer. Não sabia se voltava, porque não tinha dinheiro para gasolina. Não sabia se comprava o pão, porque não tinha dinheiro para comprar o pão. Mas o Senhor providenciava. Como ninguém nunca passou. Deus nos restaurou e tem nos restaurado. Amém. A gente tem pedido coisas a Deus e Deus tem dado. A gente tem imaginado coisas e Deus tem dado. Não é nem pedir, é imaginar. Mas se eu dizer para vocês, quem me conhece aqui sabe, eu não tenho mão fechada para ajudar. Eu não tenho mão fechada para ajudar. A gente só recebe quando dá. Aleluia. Só se recebe quando dá. Poxa, mas eu não tenho. Tem, todo mundo tem para dar. Não é bens financeiro, não é palavra, é amor, é carinho. Tempo. Disponibiliza seu tempo para Jesus, para o próximo. E Deus vai agir na sua vida como agiu em Naamã, através da voz de uma menina, adolescente e escrava. Mas ela não deu importância à escravidão e à servidão dela. Deus deu importância ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O que ela tinha interesse era dizer, o meu Deus supre todas as minhas necessidades. E eu vou dizer para esse homem que é general, que o meu Deus pode curar a lepra dele. Você sabe qual era o fim de Naamã se não fosse isso? Morrer excluído. Porque toda a sociedade uma hora ia saber que ele era leproso. E pelo Velho Testamento, onde o leproso tocava, as coisas eram amaldiçoadas, eram apodrecidas. É tanto que o rei de Israel achou que o rei da Síria queria brigar com ele. Medo, temor. Mas a menina não era rei, era escrava. Mas ela não tinha temor, porque ela tinha o Espírito do Senhor. A diferença é que ela tinha o Espírito do Senhor. E todos vocês têm o Espírito de Deus. Amém. Cada um de vocês tem o Espírito de Deus. Agora, precisa deixar Deus agir. Gente, vamos tirar as escamas de peixe dos nossos olhos. Vamos tirar os comichões dos nossos ouvidos. Nós sabemos que a luta do dia a dia não é fácil. Eu sei. Hoje a mensagem que eu mandei no meu devoção de manhã cedo é que tem dia que você se sente fraco. Tem dia que você amanhece, poxa, eu não quero mais nada, eu vou ficar o pau da barraca. Mas aí é que eu falo, aí eu caio para esse negócio aqui, quando eu amanheço assim, eu caio para isso aqui. Amém. Aí Deus me restaura. Deus faz, ei filho, como tu falou na sua ministração, abre a boca que eu falo por ti. Deixa o resto comigo. Não se preocupe nem com a unha, porque tudo o que você precisar eu já preparei pela manhã. Foi pela manhã que Ele prepara todo o nosso dia. Quando você acorda, está tudo preparado. Foi assim quando Naamã entrou em casa, a menina fez, Deus preparou uma cura para ti.
Deus preparou uma vitória para ti. É problema financeiro? Deus supre. É problema de saúde? Deus supre. Amém. É problema espiritual? Deus supre. Mas para isso, precisamos de dar ouvidos ao Senhor. E para falar de cura, é preciso de falar de fé. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Creia tão somente que o Senhor de Israel está agindo neste lugar. O Deus Todo-Poderoso. Não vamos botar nossas forças em político a Deus. Não. A nossa força é no Senhor. Aquele que reina. Aquele que supre todas as nossas necessidades. O Binho, eu queria pedir para encerrar, para você cantar pela manhã. Aleluia. Que ficasse todos em pé. Que Deus abençoe a todos. Espero que a palavra tenha entrado. Amém. Depois deixa eu continuar. Aleluia. Eu queria que você prestasse atenção nesse hino. Esse hino. Deus prepara tudo para nós. Na manhã. Ele prepara todo dia para nós. Está tudo pronto. Está tudo preparado. É pela manhã. É pela manhã. É pela manhã. Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo por este lugar. Eu te bendigo por este lugar. Eu te bendigo por cada família aqui representada. Eu te bendigo pela família das Queimadas. Obrigado, Senhor. Vamos te adorar com mais um hino, Pai. Porque nós estamos aqui para te adorar. Não para receber, mas para te prestar culto. Para te doar culto. Em nome de Jesus de Nazaré, nós agradecemos. Amém. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Deus. É o Senhor que renova as nossas forças pela manhã. Jesus. Amém, aleluia. É o Senhor que nos fortalece nos dias difíceis. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã. Pela manhã. Adore o Senhor, adore o Senhor. Meu coração em chama. Pela manhã tu tens Aleluia. minha força. Aleluia, Deus. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens, Senhor. meu coração em chamas. Outra vez. Aleluia. Essa é minha recompensa. Esse é meu galardão. Ter você dentro de mim. Para sempre. Para sempre. Para sempre o Senhor quer morar em você. Aleluia. Essa é minha recompensa. Esse é meu galardão. Ter você dentro de mim. Pra sempre. E não há outro Aleluia. Aleluia. que mereça, e não há outro que me satisfaz. O amado da minha alma, o amado da minha Amado da minha alma, o alma. amado da minha alma. Oh, aleluia. E não há outro Não há. que mereça, e não há outro que me satisfaz. Não pode haver. O amado da minha alma,
Adore o Senhor. Pela Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas. Outra vez, outra vez, outra vez. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Outra vez. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Que o nosso coração esteja sempre queimando. Aleluia, Deus vem assim. Aleluia. Que o nosso coração esteja sempre disposto a ouvir a voz de Jesus. E é chegado a hora em que Jesus busca aqueles, os verdadeiros adoradores. Aleluia. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Oh, rebachai ararabaçô. Oh, babaê, ararabaçô, ararabachai ararabaçô. Pela manhã tu tens minha força. É pela manhã. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Outra vez! Outra vez. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Outra vez. E não há outro que mereça. E não há outro que me satisfaz. O amado da minha alma, o amado da minha alma, o amado da minha alma. Ora, bababá, xerere, babá. E não há outro que mereça. E não há outro que me satisfaz. Aleluia. O amado da minha alma, Aleluia, Deus. o amado da minha alma, o amado da minha alma. Aleluia. Aleluia. Tu és santo Deus, tu és grande. Aleluia. Obrigado por mais essa oportunidade. Amém, Deus. Aleluia, Deus. Chega na oh. Como é bom estar em tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Chega na bababá. Sentir tua presença verdadeiramente. Eu nunca vou me cansar de dizer que se estamos bem, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Chora na bababá. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui na tua casa. Aleluia. Então nos conduza de volta na tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Na tua graça. Obrigado por ter tocado o coração de cada um aqui neste lugar. Em nome de Jesus. E tenho certeza que cada um que está cheio não voltou. A tua palavra é quente e eficaz, Senhor. Aleluia. Obrigado por ser o nosso Deus. Amém. Obrigado por te conhecer.
Que toda honra e que toda glória seja dedicada somente ao Senhor. Aleluia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Nós valemos, Senhor.